Deus, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. É uma alegria para nós estarmos aqui nesta manhã de domingo, para juntos aprendermos mais uma porção da santa e bendita palavra de Deus. Nós estamos nesse trimestre estudando a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo. E hoje nós estaremos aprendendo juntos aqui a lição de número 4, que diz assim o título: a iluminação espiritual do crente. Nós já queremos agradecer aos irmãos, glorificar a Deus pela vida dos irmãos que já estão online aí conosco nesta live. E desde já nós pedimos, compartilhe aí com o seu irmão, com o seu amigo, para que juntos nós possamos aprender da santa e bendita palavra de Deus, que faz tão bem a nossa alma, o nosso espírito, o nosso eu. Então compartilhe aí, deixa aí o seu like, o seu amei, como você queira, para que nós possamos juntos aí aumentar a audiência e para que mais pessoas possam ter informação aí da palavra de Deus, aprendermos, e que seja tudo para a edificação do corpo de Cristo, para a honra e a glória de Deus Pai. Então vai compartilhando, lembra aí do seu irmão, do seu amigo, onde quer que esteja, mande o link aí para ele, para que ele possa juntamente conosco participar aqui dessa escola bíblica, que daqui a pouquinho estaremos iniciando. Vamos orar, agradecidos a Deus pelo privilégio que Ele nos concede de estarmos aqui nesta manhã, podendo levar mais uma porção da santa e bendita palavra de Deus aí na sua casa, onde você está, aqui no município de Alvorada do Oeste, estado de Rondônia, Brasil, fora do Brasil, aonde você estiver. Nós glorificamos a Deus por esse privilégio que Ele nos concede. Oramos ao nosso Deus. Bendito Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos, Deus, pelo benefício supremo que o Senhor nos concedeu, que é a salvação através da morte do teu Filho amado na cruz do Calvário, dando a vida para que nós tivéssemos vida e vida eterna. Louvamos ao Senhor por esse dia que o Senhor nos concedeu, pela vida, pelo fôlego de vida, pelo ar que respiramos, pela saúde, Senhor, que o Senhor tem nos dado. Glorificamos ao Senhor pelo privilégio de estarmos aqui nesta manhã para juntos aprendermos mais uma porção da sua santa e bendita palavra de Deus. Que teu Santo Espírito venha sobre a minha vida, iluminando-me para que eu possa ter o entendimento e transmitir a sua santa e bendita palavra, bem como a iluminação também de cada irmão, de cada pessoa, de cada ouvinte que estará, Senhor, acompanhando conosco. Que o Senhor possa também abrir a mente, abrir os olhos espirituais, para que possam ter a compreensão e seja edificado para a honra e a glória do Senhor. Pai, continua conosco, nos abençoando, nos protegendo nesse momento de crise, Senhor, que nós estamos passando, mas aquele que confia no Senhor, aquele que está redimido pelo sangue do Cordeiro, não tem crise, porque nós confiamos que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Fortaleça os irmãos, dê graça, dê saúde, proteção, e que tudo seja para a tua honra e a tua glória. Abençoa grandemente a tua igreja aqui em Alvorada, no Brasil, no estado de Rondônia, em todo o mundo, que as tuas mãos
Permaneça sobre a tua igreja, dando graça e força e sustentando. Abençoa grandemente o nosso pastor presidente, pastor Marcos, a sua digníssima esposa, toda a sua família, guardando, protegendo, dando-lhe orientação do céu, para que possa continuar conduzindo o rebanho a qual o Senhor confiou em suas mãos. Pai bendito, sê conosco, é o nosso pedido, no nome bendito do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. E já queremos agradecer aos irmãos que estão aí conosco, ao vivo. Continue aí compartilhando, para que mais pessoas possam ser edificadas nesta manhã. Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus, da leitura bíblica em classe. Título da lição nós já falamos, a iluminação espiritual do crente. Texto áureo diz: para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o seu conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação. Leitura bíblica em classe. Se você não tem a lição, você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Está na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 1, versículo de 15 a 23, que diz assim: pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o seu conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação e quais as riquezas da glória da sua herança no santo, a qual a sobreexcelência, grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos, pondo-se à direita nos céus, acima de todo principado e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Quantos podem dizer amém por esta maravilhosa palavra? Nós vamos fazer mais uma oração e logo em seguida o irmão Kelvin estará louvando ao Senhor, e será um momento oportuno para nós louvarmos ao Senhor, e você continue compartilhando aí com seus irmãos, com seus amigos, para que mais pessoas possam aí adorar a Deus e aprender da santa e bendita palavra do Senhor. Oramos. Pai bendito, louvamos ao Senhor por esta palavra, e nós, Senhor, estamos pretendendo falar da mesma. Precisamos do seu auxílio, precisamos do seu socorro. Ajuda-me, Senhor, revelando, iluminando a tua palavra, abrindo a mente dos irmãos também, para que possam compreender e serem edificados, e o nome do Senhor ser glorificado. É o nosso pedido no nome do Senhor Jesus. Como já falamos, título da lição, a iluminação espiritual do crente. É a lição que estaremos estudando hoje aqui nesta aula. O texto da leitura em classe nós já lemos, é o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, e aqui então nós temos a introdução
E a introdução, nós vemos o apóstolo Paulo colocando o seu coração, orando, intercedendo aos crentes que ele escreveu essa carta, e claro, intercedendo a mim, a você, a cada um de nós, a cada um leitor da santa e bendita palavra de Deus, para que pudesse compreender as grandezas, os mistérios de Deus. O apóstolo Paulo coloca o seu coração e ele ora, lembrando de cada irmão que foi salvo na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele ora pedindo que Deus conceda a iluminação na vida dos crentes, para que pudesse então compreender as grandezas que estão embutidas, que está inserida no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esse termo iluminação remete aí à luz. Iluminação, é claro que é luz. E para que nós possamos compreender, eu gostaria de trazer uma introdução lá no início, quando Deus criou o homem perfeito, e Deus criou o homem com a visão plena, com a iluminação plena, conseguia ver as grandezas de Deus, isto é, antes do homem pecar. Mas Deus colocou no jardim do Éden Adão e Eva e disse para eles que eles podiam fazer tudo, exceto comer do fruto do conhecimento do bem e do mal que estava no meio do jardim, porque se eles comessem, certamente eles morreriam. E eles comeram do fruto, então eles morreram. Agora veja bem, Deus criou o homem fisicamente e espiritualmente, mas a morte que eles morreram após desobedecer a Deus não foi a morte física, foi a morte espiritual. Então eles estavam vivos carnalmente, geraram filhos vivos carnalmente. Espiritualmente mortos, eles geraram filhos mortos espiritualmente. Assim toda a humanidade nasceu morto, separado de Deus e em trevas. Veja bem, quando uma pessoa, fisicamente falando, está viva e ela não tem uma visão perfeita e ela está no escuro, ela não consegue enxergar em volta dela. Agora imagine esta pessoa morta, então não consegue enxergar absolutamente nada. Trazendo para o lado espiritual, se o homem estava morto espiritual, ele não conseguiria enxergar nada. E Paulo fala que quando a pessoa é lavada no sangue de Cristo, salva por Cristo, ele passa a ter a vida espiritual. Mas com a sua vida espiritual, ele passa a ter uma visão. Mas o espiritual, as grandezas de Deus são tão profundas que ele precisa aprimorar, ter revelação de Deus, para que ele possa enxergar as coisas espirituais. É assim que acontece. Quando as pessoas ainda não têm uma visão espiritual, não têm a iluminação, eles não conseguem perceber as coisas espirituais. E eu sempre dou um exemplo seguinte: as pessoas, quando convertem a Cristo, passam a ter uma visão espiritual, iluminação espiritual, então elas falam as seguintes palavras: como que eu não enxergava isso antes? Por que que eu não vinha a Cristo antes? Como que eu não conseguia perceber o perigo que eu andava? Como que eu não conseguia enxergar essas coisas? E agora ele tem vida espiritual. E ele passa em determinado ambiente, ele vê as pessoas distante de Deus, fazendo as coisas que não agradam a Deus. Então ele sente dor no seu coração. Seria a mesma coisa o seguinte: imagine você dentro de uma sala, à noite, escura, e as lâmpadas
todas apagadas. Naquela sala tinha quadros pendurados na parede, obras de arte, muito lindas, preciosas. A decoração, os móveis, muito bonito, tudo de primeira qualidade, flores na mesa, tudo muito bem arrumado, um ambiente muito lindo. Só que as luzes estão apagadas e a pessoa está ali dentro. E o fato dela não conseguir enxergar aquela decoração não significa que aquela decoração não existisse. Ela existia, só que as lâmpadas estavam apagadas. Agora, quando o homem reconhece que ele está caminhando em trevas, quando o homem reconhece que ele precisa de um Salvador, quando o homem deixa o seu orgulho e se quebranta na presença de Deus, se rendendo a Cristo, aceitando a Cristo como seu único e suficiente Salvador, os pecados são perdoados e Cristo vem com a vida, e Cristo vem com a iluminação. E agora é como se fosse lá no interruptor com um passe de mágica, e aperta o interruptor e as luzes se acendem, e agora todas as coisas que estavam em oculta, que já existia, elas vêm à tona e as pessoas começam a admirar. Eu estava aqui há tanto tempo, não tinha percebido aquele quadro. Eu estava aqui há tanto tempo, não tinha percebido essas flores em cima da mesa. Eu estava aqui há tanto tempo, não havia percebido a beleza que é este ambiente. As pessoas, quando são iluminadas, elas falam isso. Eu vivi 30 anos da minha vida sem ver esta maravilha, sem reconhecer a grandeza de Deus verdadeiramente, sem glorificar a Deus. E é esta que é a iluminação, que só através da pessoa bendita de Jesus Cristo, que o homem pode compreender a santa e bendita palavra de Deus. E por que que as pessoas têm dificuldade de vir para Deus? João escreve no Evangelho de Jesus, no capítulo 3, o versículo 20, ele fala: as pessoas más, as pessoas que não querem ainda glorificar a Deus, elas não vêm para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas e conhecidas por todos. Preste atenção, as pessoas que andam em trevas, elas praticam as coisas que não são de agrado, da vontade de Deus. Elas praticam nas trevas, nos escondidos, na calada da noite, ao oculto, nas trevas. Não faz na luz, na vista de todos, porque é reprovado. Por isso que faz as escondidas. Mas quando a pessoa, ela tem a revelação de Deus, quando a pessoa é salva na pessoa bendita de Jesus Cristo, tudo que ele faz é na luz. Quando uma pessoa está com a veste bem branca, um pingo de sujeira, uma mancha, a veste limpa, caiu ali um molho de alguma comida, fica uma mancha. Se a pessoa ficar num lugar que não tem muita luz, aquela mancha vai desaparecer. Mas quanto mais ela aproxima da luz, mais a mancha aparece, mais as pessoas vão perceber. Então elas preferem ficar longe da luz. Mas através da santa e bendita palavra de Deus, talvez você que está nos ouvindo não tenha corrido para a luz que é Cristo Jesus.
devido a algumas manchas que a sua mente acusa. Mas a mensagem do Evangelho é que o sangue de Cristo, vertido na cruz do Calvário, ele purifica todo o pecado. Ele morreu na cruz para poder nos purificar. Ele morreu na cruz para poder nos dar vida, e vida na presença dele, sem acusação. Amém? Glória a Deus. Primeiro ponto aqui é a esperança da vocação e a riqueza, e as riquezas da glória. O apóstolo Paulo ensina que o salvo precisa ser iluminado para compreender quais são a esperança da vocação e a riqueza da glória da sua herança. Aquele que converte a Cristo, ele só não permanece porque não compreendeu a sua vocação, a sua chamada, e também não compreendeu a riqueza da herança. O quão grande é a riqueza, a herança, o que espera o crente na glória. E ele então, na sua oração, ele faz uma oração de ação de graça e intercessão pelos irmãos que foram eleitos, pelos irmãos que foram feitos filhos de Deus. Eles intercedem, Paulo intercede a esses irmãos para que o Espírito de sabedoria, que é o próprio Espírito Santo de Deus, é o Espírito de sabedoria, e o Espírito Santo de Deus revele a esses irmãos quão maravilhoso é o Evangelho. Tem muitas pessoas que acham que o Evangelho é coisa de pessoas retrógradas. Tem muitas pessoas que acham que o Evangelho é uma coisa do passado, é uma coisa de pessoas quadradas. Paulo era um homem poliglota. Falava na língua romana, hebraico, aramaico, em grego. Era um doutor da lei, um homem renomado. Na época, trazendo para o dia de hoje, Paulo era um senador. E ele, escrevendo uma das suas cartas aos Romanos, no capítulo 1 e o verso 16, ele fala, olha, ele não fala dessa forma, a Bíblia é muito resumida, Paulo era muito humilde, eu sou um homem com essas qualificações, ele está falando entre linhas, mesmo assim, com toda essa minha sabedoria, com todo esse meu conhecimento, tem pessoas que acham que o Evangelho é coisa simples, mas eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo sabia da grandeza do Evangelho, então ele ora aos irmãos para que os irmãos possam conhecer, reconhecer a grandeza que há no Evangelho. Por que as pessoas não enxergam? Por que as pessoas precisam de oração para que possam compreender? Já que Cristo ilumina a mente dos cristãos, quando nós olhamos em 2 Coríntios capítulo 4 e o versículo 4, nós vemos ali porque a dificuldade das pessoas que não têm Cristo enxergar as grandezas de Deus. Paulo escreve dizendo que o Deus desse século, o Deus com letra minúscula, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça, para que não seja iluminado o Evangelho da salvação. Mas quando o homem reconhece a necessidade do Salvador, não tem cegueira espiritual que não caia por terra, porque aonde chega a luz, chamada Jesus Cristo, toda a treva é dissipada, e a luz brilha
a luz brilha com a esperança da salvação. O segundo tópico diz a esperança da vocação. Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito ilumine os crentes a fim de saber qual seja a esperança da sua vocação. E Paulo, o escritor aqui da lição, divide em 3 tópicos, teologicamente falando. Ele fala que primeiro Deus chamou, e quando Deus chamou para essa vocação da salvação, de servir a Ele, não, a Bíblia diz que não fomos nós que escolhemos a Deus, e sim foi Deus que escolheu a nós. E ele classifica aqui no primeiro tópico, aqui no A, como que Deus que teve a iniciativa. Deus foi atrás de nós, mesmo quando nós éramos inveterados pecadores. Não que não sejamos agora, mas o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Mas quando nós éramos inimigos de Deus, Deus teve a iniciativa e foi atrás de nós. E nos elegeu para sermos salvos e sermos iluminados para a glória de Deus. Agora veja bem, lembrando que nós estamos falando da vocação, nós só fomos vocacionados porque a graça, a misericórdia de Deus foi nos buscar num charco de lodo, num lugar horrendo, num lugar podre. Jesus foi lá e nos tirou. Agora a nossa vocação também é para a santificação. Deus é santo. Ele sujou o seu filho de pecado, verdadeiramente ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas maldades, ele levou sobre ele. Agora, ele pede para nós, sejam santos como eu sou santo, viver em santificação, separado do mundo, separado das coisas que o mundo faz e acha que é tudo normal. Foi para isso, foi para a santificação que Deus me chamou, que Deus te chamou. E isso só através da revelação, da iluminação do Espírito Santo em nossas vidas, porque do contrário, nós ficamos dentro da sala decorada, com a luz apagada, sem ver as grandezas de Deus. Ele chamou para a santificação, mas também chamou para o serviço. Que serviço, pastor Roberto? O serviço do reino de Deus. O serviço do reino de Deus inclui a minha participação na congregação onde eu congrego, mas a minha participação na congregação onde eu congrego, eu venho 2 horas por dia. O reino de Deus não está limitado somente na igreja. O reino de Deus também é expansivo na minha residência com meu vizinho, no meu trabalho, na minha vida, no dia a dia, no meu lazer, na minha diversão, nos meus compromissos. Tudo isso faz parte do serviço de Deus. Tudo aquilo que eu nego à vontade do mundo, que eu vou na contramão do mundo, eu estou trabalhando para o bom desenvolvimento, eu estou servindo ao reino de Deus. E o terceiro, além dele chamar, é para poder participar do glorioso futuro. O que nos espera é muito. A Bíblia diz que o que os olhos não viu, e que o ouvido não ouviu, e aquilo que não desceu no coração do homem, são aquilo que está preparado para todos aqueles que temem a Deus. A pessoa que teve essa revelação, ela não encontrou palavras para poder descrever a grandeza, a glória que espera ali para aqueles que temerem a Deus. Deus te chamou, Ele te vocacionou
permaneça sendo iluminado, permaneça sendo humilde, reconhecendo que foi Ele que te chamou, permaneça na santificação, permaneça dando a mão para o seu irmão, permaneça contribuindo no serviço do reino de Deus, permaneça com a esperança da glória que há de ser revelada. Apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, ele fala bem assim: olha, eu tenho a certeza que esta momentânea porque passará, esta momentânea tribulação que passamos agora, não há de comparar com a glória que há de ser revelada para aqueles que temem ao Senhor. Glória a Deus. A tribulação está grande, a luta está grande. Alegre-se na glória futura que te espera. Aleluia. Alegra-te na glória futura que nos espera. Nada pode nos separar do amor de Deus. Aleluia. Glória seja dada ao Senhor. Terceiro tópico aqui, a riqueza da glória. A riqueza da glória da sua herança. Nesta oração o apóstolo pede aos crentes que eles entendessem a riqueza da glória da sua herança. E quando nós falamos na riqueza da glória da sua herança, as pessoas que não são iluminadas, as pessoas que são tão somente capitalistas, só pensam no financeiro. Lá no céu as ruas é de ouro, as casas serão de ouro, praça de ouro, mas sem valor monetário, só para beleza e durabilidade eterna. A riqueza da glória que nos espera, ela transcende essa riqueza que pode ser comprada como o ouro e a prata. A riqueza espiritual que nos espera, que nós já recebemos aqui, quando entregamos a nossa vida a Cristo. A maior riqueza é o perdão dos nossos pecados. A Bíblia diz que todo o dinheiro do mundo, todo ouro, toda prata, não compra a salvação, não paga o perdão do meu e do seu pecado. Por isso que a palavra diz: foste comprado pelo um bom preço, não com ouro e nem com prata, mas pelo precioso sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todo o dinheiro não comprava, mas o Filho de Deus, nosso Salvador Jesus Cristo, desenfeita a sua glória, e na cruz do Calvário, Ele pegou todas as acusações, aleluia, que era contrária, que nos acusava, toda a cédula, Ele cravou na cruz, nos redimindo, nos perdoando, conquistando para nós a riqueza maior, que é o perdão dos nossos pecados, a salvação. A outra riqueza é a adoção, principalmente nesse momento de crise que nós estamos vivendo. Muitas pessoas, pequenos empresários, pessoas físicas mesmo, como seria se arrumasse um padrinho forte para investir na empresa, investir nele,
Como seria bom se arrumasse alguém que o adotasse, para que pudesse ter condições de vencer a crise. Quantas pessoas moribundas, andarilha que não tem ninguém por ela, o destino lhe traçou uma situação não muito fácil. Sonha achar alguém que o adotasse, mas isso parece utopia, é difícil. Mas a Bíblia diz que Jesus veio para o que era seus, para os judeus, e os judeus não o receberam. Mas, porém, todo aquele que receber a Cristo, Deus deu-lhe o poder de ser feito, chamado Filho de Deus. Nós não tínhamos o direito, éramos inimigos de Deus, mas Deus, por amar a mim, a você, a nós, nos mostra o quão grande é a nossa herança, a nossa riqueza, quão alto custou, alto preço. Deus sacrifica o seu Filho, mata o seu Filho, Jesus Cristo, para que abrisse uma lacuna e Ele nos adotasse como Filho de Deus. Você pode ser desprezado por alguém, injuriado, caluniado, mas nunca baixe a cabeça. Você pode me desprezar, mas o meu Pai, o Criador dos céus e da terra, o Deus que tem o domínio, o controle de todas as coisas. A Bíblia diz: pode uma mãe esquecer o filho que amamentou, que carregou nos braços? Todavia pode, mas todavia o Senhor não te esquece. Ele é o seu Pai e você pode, através de Jesus Cristo, ter o privilégio de falar: Abba Pai, Paizinho. Ele está pronto para poder te socorrer. Amém? Alegre o seu coração, seja iluminado pela palavra de Deus e tenha convicção que Cristo já morreu na cruz para nos dar o direito de sermos feito filho de Deus. E por último ainda, nos dá ainda a alegria, a fé, a esperança de desfrutarmos o que tem, o que está no porvir. Amém? Glória a Deus. Segundo tópico, aqui fala sobre a excelência, grandeza e a força do poder de Deus. O poder divino é imensurável e nada pode detê-lo. Em sua carta, Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade eficaz desse poder que opera em favor dos crentes. Veja bem, muitas vezes nós, na nossa fraqueza, na nossa falta de fé, na nossa fé tão pequena, quando nós entramos em dificuldade, nós procuramos alguém que tenha poder. Muitas vezes poder de influência, muitas vezes poder financeiro, e esquecemos que o nosso Deus, Ele é infinito em poder. Ele é onipotente, todo poder está em suas mãos. O poder dele é extraordinário, o poder dele é sem medida, o poder dele diz somente a ele tem todo o poder. E agora veja bem,
lembramos que Ele é o nosso Pai. Lembramos que Ele nos amou de uma maneira sobrenatural. Lembramos que Ele não tem amor, Ele é o próprio amor, Ele é a essência, Ele é o próprio amor e Ele é o seu Pai. Qual pai, carnalmente falando, desses que me ouvem, que tem um filho, que você tem um poder aquisitivo que dá para fazer em prol dele alguma coisa que ele necessita, que você não dispense todo o seu poder aquisitivo para ajudar o seu filho, para poder fazer algo para o seu filho, um poder de conhecimento, qual pai que não faria? E Jesus, ele fala bem assim, o pai que é mau, quando o filho pede uma comida, ele não dá uma serpente, ele dá aquilo que o filho pede, dá coisas boas, mas o pai, ele fala que é mau. Agora o Pai Celestial, detentor de todo poder, que ama e já provou, será que esse pai, ele não vai colocar esse poder dele para trabalhar em prol desse filho que está necessitando? O que nós precisamos é simplesmente compreender, receber a luz e compreender que esse poder Deus dispensa para nós. Descanse, você tem um Pai poderoso. Nós temos um Pai poderoso. Nós temos um Pai que trabalha em prol daqueles que... Ponto 2, a força do seu poder. Aqui o escritor coloca aqui, derivado do grego, 3 vocábulos, que é operação, eficaz e força. A associação desses conceitos revela o poder potencial de Deus, que é inerente à sua natureza divina, que opera em favor dos crentes. Ele é o Todo-Poderoso, que trabalha em prol daquele que teme ao Senhor. Permaneça firme. O Senhor é conosco, Ele não nos abandona. Tópico 3 aqui para terminar. Cristo, nosso exemplo de exaltação. Cristo, a primícia dos que dormem. As pessoas que não receberam a Cristo, quando Cristo sofreu a morte vergonhosa, dolorosa da cruz do Calvário, o inferno e as pessoas que não receberam se alegraram, foi envergonhado, mas o Deus que detém todo o poder, Ele provou o seu poder, ressuscitando Cristo após 3 dias, e aí então Cristo é a primícia dos que dormem. A vergonha que estava no túmulo, a morte, foi só um tempo. No 3º dia, o poder de Deus ressuscitou Cristo e o exaltou, dizendo: onde está, ó morte, a sua vitória. E da mesma forma, se Ele é a primícia é o primeiro, alegre, nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Se as pessoas acharem que você partiu, Cristo é a primícia, você é o segundo, eu sou o terceiro, o irmão é o quarto, aqui todos irão ressuscitar, e a morte não nos envergonhará, porque nós cremos que Deus exaltou a Cristo, ressuscitando dos mortos, também ressuscitará a cada um de nós. Aleluia. Cristo é elevado à direita de Deus. A Bíblia diz que Ele ressuscitou,
subiu aos céus e sentou à direita de Deus. Aí vem o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios e diz que ele também nos fez assentar em lugares celestiais. Às vezes não temos um lugar que gostaríamos de ter. Somos privados de ter, de entrar, de adquirir, mas nós temos a esperança que Cristo é a primícia, que Ele ressuscitou e assentou à direita do Pai, e nos deu também o direito de assentarmos em lugares celestiais. Cristo exaltado soberanamente pela obediência ao Pai. O apóstolo Paulo escreve: pelo que devemos ter o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus, o mesmo comportamento, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, deixou a sua glória e veio e se fez homem. Em forma de homem se fez servo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Aí vem a exaltação. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, que lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Cristo Jesus se dobre todo joelho que está nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Está sendo humilhado pela circunstância da vida, pelos intempéries da vida. Cristo foi exaltado, Ele é a primícia. Da mesma forma que Deus exaltou Cristo, nós que somos herdeiros, Cristo é herdeiro, nós somos co-herdeiros de Cristo. O Deus Pai tem exaltação para mim, para você, para nós. O que nos espera é muito maior. A nossa mente é muito pobre. Nós não temos vocabulário para falar da grandeza que Deus tem para mim e para você. Você que não entregou a sua vida a Cristo, não seja louco. Valorize o que Deus fez por você. A porta da graça ainda está aberta. Estamos chegando no final. Tudo está se cumprindo o que Jesus diz em Mateus 24. Ele está voltando para poder exaltar aqueles que são humilhados, aqueles que são desprezados. Morará eternamente no céu, onde não haverá mais choro, tristeza, nem dor, nem morte, eternamente na presença de Deus. Seja iluminado pelo poder do Espírito Santo.